tema da minha palestra é o ensino híbrido e a formação de professores para o uso integrado das tecnologias digitais. Esta conversa está organizada em 3 tópicos principais. No primeiro momento, vou abordar a personalização das ações de ensino e aprendizagem e a sua relação com a abordagem denominada ensino híbrido. Em segundo lugar, falaremos um pouco sobre as tecnologias digitais e seu uso especificamente nessa proposta. E por fim, tratarei do grupo de experimentações em ensino híbrido e a proposta de formação de professores pela qual esse grupo passou em 2014 e que ainda é uma das propostas que estamos utilizando na formação de professores em todo o Brasil na abordagem denominada ensino híbrido. Para falarmos de personalização, é importante uma análise clara sobre questões que estão envolvidas ao analisarmos o aspecto personalização do ensino e da aprendizagem. Existem algumas constatações óbvias para nós que estamos na educação. Eu passei 28 anos da minha vida em escola, educação básica, trabalhando com alunos de educação infantil, ensino fundamental 1, 2, ensino médio. E pude observar nesse meu percurso, assim como muitos de vocês que também são professores e atuam em sala de aula, que os alunos não aprendem todos da mesma forma. Alguns alunos têm mais facilidade com o tipo de aula, com o tipo de conteúdo, enquanto outros têm mais dificuldade com o mesmo tipo de aula e o mesmo tipo de conteúdo. Essa constatação já é um alerta para que a gente entenda que os alunos não aprendem todos da mesma maneira. Em segundo lugar, a gente tem que imaginar que as aulas, da maneira que elas se constituem na maioria dos conteúdos curriculares e na maioria das instituições de ensino, estão muito centradas na transmissão de conteúdo. A transmissão de conhecimentos muitas vezes é centrada numa aula que foi produzida, foi elaborada e é transmitida para um aluno médio. Durante muito tempo, ao planejar as minhas aulas, eu sempre analisava que eu não poderia nem forçar demais os conteúdos que eu estava trabalhando, porque eu corria o risco de não ter todos os alunos acompanhando de forma adequada, e nem deixar esse conteúdo simples demais, porque eu corria o mesmo tipo de risco. Então, as minhas aulas de ciências, minhas aulas de biologia, eram elaboradas, eram planejadas para um aluno médio. Esse aluno médio é aquele aluno que eu considerava que compreenderia o conteúdo dentro daquele mínimo necessário para aquela determinada sequência didática ou para aquele determinado conteúdo que eu estava trabalhando. Nós temos visto atualmente uma discussão muito séria em relação a essa questão do aluno médio. Quem é esse aluno médio? O professor de matemática, o professor de história, o professor de geografia passam por essa turma e estão sempre trabalhando com esse aluno médio. Essa imagem que eu trago para vocês é do livro do Todd Rose, que é um professor da Faculdade de Educação de Harvard, e o livro dele chama O Fim da Média. Nesse livro, ele explora muito uma questão de que os ambientes de aprendizagem, de uma maneira geral, são feitos para alunos médios. Porém, os alunos, e ele traz esse exemplo do QI, que nem é o melhor para a gente ilustrar hoje em dia, mas que é o que ele traz e é onde ele embasa um pouco essa discussão, que os alunos e as pessoas, de maneira geral, não estão na média para todas as questões com as quais eles estão envolvidos. Então, por exemplo, aquele aluno que está na média em matemática, não necessariamente está na média em português, ou em história, ou em geografia, e assim por diante. Segundo Todd Rose, se as nossas escolas, se as nossas instituições de ensino de maneira geral estão produzindo aulas e ambientes de aprendizagem voltados para a média, eles na verdade, e aí a gente tem a citação do Todd Rose, na verdade eles não estão sendo produzidos para ninguém. E aí eu até recomendo, com um pouco mais de tempo, que é o que a gente não tem muito nessa nossa conversa, que vocês assistam ao TED do Todd Rose, que chama O Mito da Média. Ele traz exemplos riquíssimos e metáforas em relação aos pilotos de avião, principalmente da Força Aérea Norte-Americana, e que são riquíssimos para a gente entender como é que ele chega a essa conclusão. Mas se a gente faz uma análise realmente em relação aos nossos alunos,
No ensino fundamental, na educação infantil, que normalmente contam com um único professor, um professor polivalente que trabalha todos os conteúdos, muitas vezes é mais fácil essa identificação de que tem alunos que têm mais habilidades, que têm mais facilidades para trabalhar determinados conteúdos, enquanto outros que realmente precisam de uma ajuda um pouco maior. E de que forma estão configurados os ambientes de aprendizagem nas instituições de ensino de maneira geral? Podemos observar nessa imagem que os ambientes de aprendizagem pressupõem que os alunos estão preparados e estão sendo envolvidos em aulas em que a transmissão de conhecimento é o principal foco. Podemos observar isso nessa imagem, em que nós temos um ambiente de aprendizagem preparado para que o professor possa transmitir os conhecimentos para esses alunos. Quando a tecnologia começa a fazer parte desses ambientes, a coisa começa a mudar um pouco de figura. Nessa outra imagem, nós podemos observar que esse professor está fazendo uso de uma tecnologia digital para aprimorar a sua aula. Porém, se observarmos com mais detalhes, conseguimos identificar que a tecnologia, nesse momento, ela está exatamente nas mãos do professor. Ou seja, a tecnologia não funciona como realmente um papel de auxílio à personalização. Ela simplesmente é um outro recurso, além do quadro de giz, da lousa, ou dos painéis, ou dos mapas que estão expostos na sala de aula. Ela é um recurso a mais para enriquecer a exposição do professor. Inicialmente foi esse o uso da tecnologia na escola. Aos poucos, foi-se observando que apenas a tecnologia está relacionada com a ação do professor poderia não favorecer da maneira adequada a implementação de momentos realmente de uso da tecnologia para a construção de conhecimentos. A tecnologia passa, então, a ser considerada como algo que tem que ficar na mão do aluno. Ao passar para a mão do aluno, a tecnologia pode começar a facilitar um pouco mais a interação desse aluno com o conhecimento e a interação desse aluno com os outros. Nem sempre a tecnologia necessariamente isola. As tecnologias digitais também podem ser excelentes recursos para que os alunos trabalhem de forma colaborativa. Dentro dessa abordagem e pesquisando como as tecnologias realmente poderiam estar integradas ao currículo, Instituto Península e Fundação Lehman, em 2014, entraram em contato com uma abordagem que já estava sendo utilizada nos Estados Unidos, em diferentes locais e diferentes instituições, denominada ensino híbrido. Na abordagem denominada ensino híbrido, de acordo com o Instituto Clayton Christensen, as modalidades ao longo do caminho de aprendizagem de cada aluno dentro de um curso ou de uma matéria estão interligadas para proporcionar uma experiência integrada de aprendizagem, de forma que o aluno possa, de alguma forma, controlar ritmo, espaço e tempo e esteja no centro do processo. Essa definição de ensino híbrido busca associar o ensino online e o ensino presencial, como eles denominam, de maneira a conseguir obter o melhor dos dois mundos. Ou seja, muitas vezes o uso das tecnologias digitais vai ser essencial em uma determinada aula ou em determinado conteúdo. Outras vezes, a aula presencial é que vai fazer a diferença. Bom, de que maneira ocorre essa integração? Como a tecnologia pode realmente estar integrada à abordagem que o professor vai trabalhar em sala de aula, a disciplina, a matéria, o conteúdo? Inicialmente, é pensarmos de que forma a tecnologia nos ajuda a fornecer dados mais precisos, mais imediatos e com maior facilidade do que eu faria sem o uso da tecnologia digital. Com esses dados em mãos, cabe ao professor fazer a análise da utilização eficiente desses dados. Por exemplo, ele pode chegar à conclusão que esses dados oferecem informações sobre o quanto a sala de aula é heterogênea em relação a um determinado conteúdo.
Nesse aspecto, ele passa a organizar a sala de aula de forma que ele possa distribuir os alunos de diferentes maneiras. Cabe a ele identificar de que forma ele quer organizar para aquele determinado conteúdo. Por exemplo, se ele vai trabalhar uma aula em que ele está pretendendo aprofundar questões relacionadas à produção de texto, ele pode organizar aquela turma em grupos e ele, professor, acompanhar um determinado grupo que de repente está muito além daquilo que o restante da sala produz. De repente, ele acompanha um grupo que está escrevendo muito bem e que tem condições de escrever ainda melhor. Dessa forma, o nível de aprendizagem da turma não está sendo nivelado por uma média. Ele está, sim, se aproximando de qualidades que esses alunos já têm e que ele pode incrementar ainda mais, que ele pode melhorar ainda mais a proficiência desses alunos em relação à produção de texto. Outra opção seria ele organizar os alunos e formar grupos heterogêneos, para que os alunos possam ajudar uns aos outros durante a atividade. Essa é uma segunda opção, formar grupos realmente produtivos. Uma terceira opção seria ele acompanhar os alunos que apresentam mais dificuldade em relação a essas questões. E aí, dessa forma, ele conseguiria facilitar a aprendizagem desses alunos para questões de ortografia e gramática, por exemplo. Então, a forma de analisar esses dados vai depender dos objetivos do professor e do que ele pretende atingir naquela aula. E ele sempre vai utilizar a tecnologia como algo que realmente possa ampliar o potencial de ação em sala de aula. Se ele estiver utilizando um jogo ou uma plataforma adaptativa ou algum outro recurso durante a aula, ele também vai poder coletar dados para poder analisar mais proximamente do que se ele realmente estivesse com todos os alunos o tempo inteiro. Por fim, e aí vem uma questão mais relacionada às estratégias metodológicas do ensino híbrido, é como organizar essa ação. Como a ação pode ser orientada em sala de aula e organizada de forma que esse professor consiga ter esses grupos dinâmicos e estar próximo daqueles alunos que ele mais tem interesse em estar por determinadas questões relacionadas aos seus objetivos. Ou ainda, de que forma ele pode organizar os alunos para que entre eles haja uma cooperação e haja um crescimento mútuo. Bom, de acordo com essa definição e com essa forma de abordagem proposta pelo Instituto Clayton Christensen, Instituto Península e Fundação Lehman, em 2014, organizaram um grupo de experimentações. Qual era a proposta, qual era o objetivo desse grupo de experimentações? Sabíamos que a proposta do blended, como é conhecido nos Estados Unidos, vinha sendo utilizada em algumas escolas, em algumas redes de ensino, porém em uma realidade e uma cultura norte-americana. A ideia era que pudéssemos analisar essas estratégias, analisar a forma de condução da aula, analisar a cultura escolar e, dentro das características nossas, aqui do Brasil, pudéssemos avaliar o que daria certo aqui, o que precisaria de modificação e onde essa proposta realmente, que já vinha ocorrendo com eficiência nos Estados Unidos, poderia beneficiar de alguma forma pesquisas que já vinham sendo realizadas aqui no Brasil. O que foi feito então? Com a proposta de criar um grupo de experimentações em ensino híbrido, professores foram convidados a submeterem seus planos de aula à análise e eles foram informados de que a proposta é que eles pudessem experimentar o uso das tecnologias digitais realmente integrado ao currículo e às suas propostas didáticas. Recebemos mais de 1.700 propostas, mais de 1.700 planos de aula, dos quais foram selecionados 36 professores para participarem de um workshop com o Michael Horn. Michael Horn é um dos representantes do Instituto Clayton Christensen e que já vinha disseminando essa abordagem nos Estados Unidos. Após esse workshop, cada um desses professores produziu um novo plano de aula de acordo com a abordagem blended. 16 professores foram então selecionados e passaram a fazer parte do grupo de experimentações em ensino híbrido. Desses professores, tínhamos professores de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, envolvidos com ações em escolas públicas e em escolas particulares.
A ideia era ampliarmos esse olhar e tentarmos entender como escolas com mais recursos ou escolas com menos recursos, escolas com gestões diferenciadas, poderiam incorporar, de certa forma, e disseminar, se achassem conveniente, a proposta em sua instituição. Para isso, e é aqui que entra um pouco de forma mais detalhada de que forma trabalhamos com esses professores, e é isso que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, é a compreensão de que esses professores não receberam informações de cima para baixo. Ou seja, esse grupo de professores estava disposto a experimentar, a tentar utilizar em sala de aula. E nós desenvolvemos uma proposta de pesquisação. Nós tínhamos um pequeno texto inicial que sensibilizava esse professor e um desafio. A partir deste desafio, o professor experimentava alguma ação, alguma proposta em sala de aula e, a partir dessa experimentação, filmando a sua aula, ele discutia os resultados com um tutor. O tutor acompanhava a ação, não entregando respostas prontas, mas estimulando uma reflexão sobre de que maneira aquela ação realizada em sala de aula poderia ser embasada pela literatura e de que maneira esse confronto entre a teoria e a prática realmente fazia com que o professor avançasse e que ele refletisse sobre as melhores estratégias em cada situação. Esses desafios foram organizados em blocos de desafios que duraram aproximadamente um ano e que envolviam algumas questões. Em primeiro lugar, foi solicitado ao professor reorganize o espaço da sala de aula. Ou seja, se a sua sala de aula apresenta as carteiras enfileiradas e os alunos têm esse tipo de organização espacial, procure modificar esse espaço. A partir do momento que o professor faz isso, começa a modificar o espaço dele em sala de aula, modificar o espaço da sala de aula, ele começa, e aí era o segundo desafio, a refletir sobre o papel do professor. Quando o espaço está reorganizado, o papel do professor deixa de ser um papel meramente transmissor. Ele tem que começar a interagir com os grupos, ele tem que começar a se aproximar de grupos menores e ele vai percebendo também que o papel dos estudantes começa a mudar. O estudante começa a assumir mais responsabilidade, começa a ser mais autônomo em relação àquilo que lhe é proposto, e isso vai modificando as relações que se estabelecem em sala de aula entre espaço, professor e estudantes. Nesse ponto, foi sugerido aos professores: vamos começar a inserir a tecnologia e vamos começar a olhar como a tecnologia pode auxiliar na avaliação para a personalização. Ou seja, se antes esse professor estava habituado a entregar atividades para os alunos, avaliações, provas, levar essas provas para casa, corrigir, voltar com o resultado e aí já começar um outro conteúdo, a ideia foi dizer para ele: comece a observar como essa avaliação te fornece informações sobre as características da sua turma, para que você possa intervir de forma mais assertiva, mais próxima e de acordo com as características de cada aluno. Nesse momento, estimulamos os professores a trocarem informações sobre os recursos digitais. Muitos deles já faziam uso de recursos digitais, foi uma das características desse grupo. Buscamos professores que já tinham alguma proximidade com o uso de recursos tecnológicos, de tecnologia digital em suas aulas. Esses professores, então, começaram a trocar entre eles. A experimentação, a troca, a partilha entre os pares foi muito importante. Por quê? Cada professor que apresentava um novo recurso digital podia apresentar ao restante do grupo ou dizer como é que ele utilizava esse recurso para realmente entender melhor a sua turma ou aproximar-se mais daquilo que o aluno precisava. Depois disso, foi solicitado aos professores, então, que começassem a envolver a escola. Envolver a escola no sentido de participar de reuniões com os demais professores e contar para eles um pouco daquilo que eles estavam fazendo em sala de aula. Todos os professores que fizeram parte do grupo tiveram autorização da escola, obviamente, para essa participação e foram estimulados a compartilhar com os pares aquilo que eles estavam vivenciando no grupo.
Vamos observar a seguir o depoimento do professor Eric, um dos participantes do nosso grupo de experimentações, e as impressões que ele tem em relação a essa proposta em sala de aula. Olá, meu nome é Eric Rodrigues, eu sou professor de História da Escola Municipal Emílio Carlos, que faz parte da rede da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Sou professor aqui há mais ou menos 1 ano e meio, trabalhei com as turmas de 8º ano aqui no colégio utilizando métodos de ensino híbrido. Na aula de hoje eu procurei mesclar os métodos sala de aula invertida, rotação por estações e fazer uma personalização individual do trabalho de cada aluno, especialmente através da agenda que eu costumo compor e é sempre a primeira etapa ao pensar a aula. Em relação à sala de aula invertida, ele tem que ser sempre um método utilizado como uma opção, porque nem todos os alunos têm acesso à internet, computador em casa. Ainda que seja muito válido, eu tenho alunos que se interessam muito por esse método, é sempre preferível contar com uma segunda opção, realmente um plano B para aqueles que não têm esse acesso. Então, na hora de pensar a sala de aula, foi preciso separar eles em grupos, em estações mesmo, onde houvesse a possibilidade de levar computadores. Para isso foram levados 8 computadores para a sala. Esses computadores eram entregues a alunos de acordo com suas agendas, para realizar tarefas em cima daquilo que tinha sido planejado anteriormente, com base nessa personalização. Alguns grupos trabalharam com tarefas de análise e outros com tarefas textuais. Por exemplo, houve uma aluna que já estava bem mais desenvolvida, já estava avançando na aula 7, que era a aula do dia, referente a primeiro reinado e independência do Brasil. E essa aluna já estava analisando uma carta feita por Dom Pedro I a seu filho, Dom Pedro II, quando ele abdicou do trono. Eu acho que esse tipo de análise personalizada é o que me permite encaminhar uma próxima aula, pensar num momento à frente. Dá para imaginar que uma aluna como essa, que já está um pouco mais avançada, precisa receber um desafio um pouco mais complexo, talvez para uma próxima aula, para que ela possa chegar a esse tipo de nível, ao nível realmente que ela está buscando, que ela consegue desenvolver. Enquanto eu preciso continuar mesclando um pouco dos métodos presenciais de trabalho, não ficar só focado em sala de aula invertida, porque eu tenho um aluno como o Marcos que depende sempre de um espaço físico, de um computador disponível aqui, para que ele possa realizar o trabalho dele. Antes de começar a aula, é preciso viabilizar todo esse material. Normalmente eu peço a alguns alunos específicos que me ajudem com o transporte disso. A diretora mantém o material que a gente utiliza de computadores e cabos num armário na sala dela. A gente teve lá para retirar 8 computadores, são 8 netbooks, que ficam disponíveis exatamente para trabalhar com ensino híbrido. Em um momento anterior, eu já tenho que ter alimentado esses computadores com o conteúdo para que eles possam trabalhar também offline, caso não haja disponibilidade de banda larga. E a partir disso que a gente pode carregar esses materiais para a sala e dar início à organização do espaço. Uma das principais ferramentas que eu utilizo é o YouTube. Me permite carregar vídeos que eu já elaborei antes, eu mesmo crio os vídeos. Utilizo um aplicativo para Android chamado de Explain Everything, que me permite criar aulas dinâmicas, utilizando imagens, mapas, até vídeos dentro do próprio vídeo. Uma vez que eu carrego isso para o YouTube, o aluno que trabalha por sala de aula invertida acessa no YouTube e consegue realizar todas as tarefas em casa. Já aqui eu faço um upload offline desse arquivo para cada computador e o aluno pode acessar ele tanto o da aula do dia, quanto se ele precisar para algum tipo de consulta, vídeos de aulas anteriores. Uma dica que eu daria ao professor da rede pública que pretende trabalhar com ensino híbrido, que quer se envolver com ensino híbrido e que está pensando em como realizar isso na sua sala de aula, é realmente pensar sempre com criatividade. Eu acho que a criatividade é a essência para você superar as limitações que vão surgindo a cada momento quando você está tentando desenvolver uma coisa nova. E, eventualmente você vai ver que vai surgir um momento em que parece que é impossível realizar uma coisa da maneira A, mas você tem sempre acesso a uma pessoa que pode te ajudar a construir aquilo de uma outra maneira, às vezes uma pessoa da direção que viabiliza um recurso técnico, às vezes um colega que tem uma noção da pedagogia, de como desenvolver aquilo e pode te inspirar a criar, por exemplo, um método avaliativo diferente ou pensar numa outra maneira de expor um conteúdo, até de desenvolver uma habilidade. Se você conseguir aliar a persistência à criatividade, persistência porque inevitavelmente a gente se frustra quando lida com algum tipo de dilema, parece que vai ser inviável, mas é sempre possível encontrar uma maneira alternativa e acho que a criatividade é a grande aliada nesse processo. Analisando esse vídeo, começamos a compor a estrutura de uma organização didática que realmente contemple o uso integrado das tecnologias digitais, visando a personalização das ações de ensino e aprendizagem. Cada uma dessas peças que compõem essa engrenagem, engrenagem no sentido menos revolução industrial e mais mostrar que todas essas peças, todas essas ações são conjuntas. Tudo isso tem que acontecer junto para que realmente tenhamos um resultado promissor.
Então, nós observamos que o professor coloca realmente o aluno no centro do processo, quando ele diz que cada aluno tem as suas características, quando ele diz que muitas vezes ele tem que auxiliar um aluno que não conseguiu trabalhar em uma determinada proposta porque não tinha recursos na sua casa para isso, e quando ele diz que cada aluno tem a sua agenda individual. Ele mostra aquele tablet com a agenda, é um recurso dele, professor, de anotar o que ele espera que cada aluno produza ao término de um determinado tempo. Então, observamos que para esse professor, o estudante realmente está no centro do processo. Em relação ao espaço, é óbvio analisarmos que esses alunos estão organizados de uma forma muito diferenciada em sala de aula. Só que muito mais do que um mero trabalho em grupo, do tipo organizem-se que trabalharemos colaborativamente, a ideia é que esse sentar em grupos realmente tenha uma intencionalidade pedagógica e que sempre, novamente, tenha como foco a personalização. O espaço reorganizado, o papel de professor é outro. Nós não vemos esse professor no centro de um palco, mas vemos esse professor interagindo com os grupos, próximo dos estudantes e realmente estabelecendo trocas produtivas. O papel dos estudantes também modifica, porque enquanto esse professor está em um determinado grupo, o outro grupo tem que ser mais autônomo e responsável para dar conta daquela proposta que cabe a eles, sem necessariamente transformar a sala em um momento de indisciplina, de bagunça ou algo do gênero. Obviamente, para quem olha de fora, a sala não tem a mesma organização disciplinar de uma sala em que os alunos estão enfileirados e em silêncio escutando o professor. Essa estrutura muda bastante no decorrer da aula. Porém, percebemos alunos muito mais envolvidos e engajados em sua aprendizagem. Percebemos claramente o papel da tecnologia nessa aula. A tecnologia está presente, porém ela não tem um fim em si mesma. Ela é utilizada como um recurso que favorece essa ação de personalização, de construção de conhecimento e de apropriação de certas questões que muitas vezes, sem o uso da tecnologia, poderiam não acontecer da mesma forma. Agora, o que mais se percebe, e é isso que nós notamos na proposta de ensino híbrido, é uma modificação da cultura escolar. Na minha tese, que foi realizada com professores, o contexto da minha tese foram esses professores do grupo de experimentação, percebi que 9% dos alunos prefere aulas expositivas. Então, quando dizemos que todos os alunos se sentem mais motivados pela tecnologia, sabemos que isso não é a realidade. Principalmente alunos que já estão há mais tempo dentro da escola e que já têm essa cultura escolar introjetada. Eles já entendem aula como um momento em que alguém transmite conhecimentos. E é isso que ele espera numa aula. Um dos alunos da minha pesquisa disse que prefere muito mais aulas, um dos alunos que faz parte desse grupo de 9%, dizendo que preferem muito mais as aulas que o professor cumpre o papel dele, que é ensinar, pedir silêncio, pedir atenção e todo mundo escutá-lo. Esse tipo de ação, esse tipo de explicação sobre o que é uma boa aula denota o tipo de cultura escolar. O que se acredita que é ensinar e o que se acredita que é aprender. Nós temos o relato de um dos professores do nosso grupo que, após ter terminado uma aula com estratégias muito diferenciadas de condução dos conteúdos, um dos alunos disse para ele: professor, a aula foi ótima, gostei muito. Quando a gente vai aprender esse conteúdo? Quando a gente vai ter aula desse conteúdo? Quer dizer, todas as estratégias, tudo aquilo que o professor ofereceu para esses alunos durante um período de 40, de 50 minutos, não foi considerado por ele como aula. Então, o que devemos analisar quando pensamos nessa engrenagem, na relação entre todos os itens aí? Nós temos que rever várias questões para realmente poder inserir a tecnologia de uma forma que faça diferença em sala de aula. Após esse movimento, então, de mudança de papel de professor, análise do aluno, do papel do aluno, uso da tecnologia, cultura, espaço, nós objetivamos também fazer essa modificação na escola como um todo. E muitos dos nossos professores começaram a disseminar essa proposta em suas instituições de ensino, obviamente apoiados pela gestão da escola, que enxergou como uma possibilidade de modificação de ações sem, contudo, perder aquilo que já é característico da sua instituição.
Consideramos o ensino híbrido como uma abordagem, na maioria das vezes, e aqui no Brasil ainda, sustentada. Ou seja, ela não derruba tudo aquilo que a gente acredita como escola, mas ela vai aos poucos modificando essa cultura escolar. Bom, nós ouvimos o professor Eric falando em sala de aula invertida, rotação individual e outras abordagens, outras estratégias metodológicas também podem ser utilizadas como formas de você organizar a sala, organizar o espaço, organizar as ações de uma maneira diferenciada. Esse modelo que nós apresentamos nesse slide, proposto pelo Instituto Clayton Christensen, apresenta abordagens denominadas sustentadas, modelos sustentados, e apresenta modelos denominados disruptivos. Os modelos disruptivos que nós vemos aí na linha superior, que é o modelo Flex, o modelo à la carte e o modelo virtual aprimorado, não foi utilizado na nossa experimentação aqui no Brasil. O modelo Flex é um modelo que supõe a mistura de alunos de turmas diferentes. Então, é muito semelhante ao que acontece na Escola da Ponte, em que a gente tem alunos de segundo, terceiro, quarto ano trabalhando no mesmo espaço e colaborando entre si para a construção coletiva de conhecimentos. Essa abordagem requer um modelo de escola que não é o mais comum, apesar de existirem alguns modelos aqui no Brasil, não é o mais comum. O outro modelo, denominado à la carte, é aquele que pressupõe tanto o à la carte quanto o virtual aprimorado, pressupõe que o aluno não precise ir para a escola todos os dias. É o que eles têm denominado de homeschooling, em que esses alunos podem estudar em casa. Também não é uma abordagem que testamos aqui no Brasil, porque nós temos uma obrigatoriedade de presença do aluno da educação básica na instituição de ensino. No modelo à la carte, uma disciplina, pelo menos, é feita completamente online. O aluno discute com o tutor, discute com o professor o andamento dessa disciplina. E no modelo virtual aprimorado, todas as disciplinas são feitas online e o aluno pode vir apenas uma vez por semana para a escola para discutir com o tutor sobre os seus aprendizados. Esses modelos, então, não foram testados aqui no Brasil. Na sequência, nós temos imagens de dois modelos, a rotação por estações e o laboratório rotacional. Nesses dois modelos, a ideia é que os alunos possam estar organizados em grupo e que as diferentes abordagens de cada conteúdo ocorram nesses grupos. Por exemplo, se o professor está trabalhando com produção de textos, rotação por estações, um dos grupos pode estar trabalhando com o gênero que aquele professor resolveu abordar, uma narrativa, por exemplo. Então, um dos grupos está comparando diferentes tipos de textos para selecionar quais desses textos apresentam narrativas, de acordo com instruções previamente apresentadas pelo professor. Outro grupo, por exemplo, pode estar trabalhando questões relacionadas mais à arte e à criatividade. Um terceiro grupo pode estar trabalhando com ortografia e gramática. A ideia é que esses três grupos trabalhem abordagens diferentes, aproximações diferentes com um conteúdo, que é o objetivo da aula, para que ao final dessa ação o professor possa realmente solicitar que os alunos produzam um texto. Na segunda opção, no segundo tipo de modelo, nós temos o laboratório rotacional. Nesse tipo de organização, uma parte da turma fica dentro da sala de aula, outra parte da turma no laboratório das escolas que ainda têm laboratório de informática, e esses alunos revezam nesses dois espaços. A ideia é que as estratégias elaboradas para cada um desses ambientes sejam diferenciadas e que o professor possa contar com o auxílio de colegas dentro da instituição, para que os alunos não fiquem sozinhos, de repente, no laboratório, mas no laboratório a ideia é que os alunos possam trabalhar de forma mais individual, utilizando os computadores. Na sala de aula, o foco maior é para a discussão, para a colaboração e para a interação. Nas outras duas abordagens, também foram testadas por nossos professores, nós temos o modelo de rotação individual, que é esse que o professor Eric comenta no vídeo e que é o que mais se aproxima com uma personalização mais minuciosa. Quer dizer, não é apenas a organização dos alunos que conta, e sim o que cada aluno precisa para que ele realmente seja atendido nas suas reais necessidades. O quarto modelo, aqui exposto, é a sala de aula invertida,
e que é considerada na proposta como a porta de entrada para o ensino híbrido, porque de todos os modelos, de todas as estratégias, é o mais fácil de ser realizado, em que se pressupõe que o aluno em casa possa adiantar algumas questões que ele teria de forma expositiva na sala de aula e que a sala de aula realmente seja utilizada para discussão, para o confronto de opiniões e para experimentação. Em algumas outras abordagens, se fala em inverter a sala de aula invertida, em que o professor apresenta uma proposta, um desafio, para que esses alunos em casa pesquisem algumas respostas para esse desafio e na aula seguinte realmente possam discutir a partir deste conteúdo. São formas diferentes de você inverter e utilizar a tecnologia ou como uma pesquisa, ou como uma videoaula, ou como alguma outra proposta nessa mesma linha. Bom, mas quando? Em que momento o professor vai utilizar uma estratégia ou outra? Cabe novamente ao professor identificar em que momento uma boa aula expositiva fará toda a diferença e em que momento a tecnologia pode ser útil para transmitir informações, para trocar entre os pares e para coletar dados. A análise do momento exato cabe ao professor. Por isso que acreditamos que em uma proposta realmente considerada híbrida, possamos entender que os alunos aprendem de formas diferentes, que as maneiras de ensinar, portanto, não precisam ser sempre as mesmas. Outro aspecto importante é que o papel do aluno e o papel do professor nessa proposta vai se modificando. Cada um deles pode começar a assumir papéis diferenciados. Algumas vezes, quem está transmitindo o conhecimento é o professor, outras vezes é o aluno para um grupo. O professor passa a ter mais um papel de tutor, de facilitador, de orientador, de mentor, ou seja, ele passa a não ser aquele que detém os conhecimentos nas suas mãos e que cabe a ele transmitir o conhecimento para um aluno que de forma passiva o recebe. Mudança de papéis significa mudança de postura e aos poucos significa mudança de cultura escolar. Quantos computadores utilizar? Tablets? Smartphones? Que tipo de equipamento utilizar? Quem vai identificar isso é a escola, de acordo com a sua infraestrutura, obviamente, e o professor, de acordo com as estratégias e de acordo com os objetivos que ele pretende alcançar. Muitas vezes, em uma sala grande com 40 alunos, 2 ou 3 computadores podem ser o suficiente. O fato de você não ter um computador para cada aluno não te impede de dar início a uma proposta realmente que seja diferenciada e que envolva as tecnologias digitais de uma forma que aquela tecnologia seja um diferencial naquele objetivo que você pretende atingir. Bom, que resultado nós obtivemos com esse grupo de experimentação? Durante esse processo, algumas ações desses professores nos levaram a alcançar alguns resultados. Em primeiro lugar, mudança do papel do professor. Os professores, de uma maneira geral, principalmente os professores desse grupo de experimentação, identificaram que o papel deles realmente vai modificando durante o processo. Muitos deles já tinham ações diferenciadas em sala de aula, mas obviamente, depois de utilizarem com mais frequência a abordagem, conseguiram notar essa modificação de papéis. Conseguiram perceber que os alunos aprendem de forma diferente, aquele medo que o professor muitas vezes tem de, se eu não explicar o conteúdo, será que eles vão aprender? Esses professores começaram a perceber que sim, obviamente, sempre buscando uma sistematização no final do processo, para que esses alunos realmente consigam perceber aquilo que eles aprenderam trabalhando de uma forma diferenciada. A importância do feedback para o professor. Os professores filmavam as suas aulas, eles discutiam sobre as suas aulas. E muitos deles relataram que poder filmar a aula e assisti-la depois fez muita diferença em seu processo de formação nessa proposta. Autonomia do aluno. Perceber que, apesar dele não estar com todos os grupos o tempo todo, os alunos entendiam o que era para ser feito e faziam de forma mais autônoma e responsável.
tecnologia facilita o trabalho do professor. Quando o professor começa a perceber que usar alguns aplicativos, ou usar alguns processos que envolvem a tecnologia digital facilitam o seu trabalho, ele vai se sentindo mais confortável e vai sentindo que realmente faz diferença esse uso em sala de aula. Aprendizado entre pares, tanto entre os alunos quanto entre eles, professores do grupo de experimentações. Eles aprenderam muito um com o outro nessa troca. Quando um professor trazia uma proposta de recurso tecnológico ou de uma estratégia didática que favorecia aquela sua aula naquele determinado momento. Então, aprender entre os pares durante o processo de formação de professores faz toda a diferença. É preciso observar para poder avaliar. Então, quando eles começaram a notar que a observação, estar próximo desse aluno, mesmo que você não estivesse transmitindo conhecimento o tempo inteiro, dando uma aula expositiva, também era um momento rico para você aprender como é que aquele aluno estava se relacionando com o conhecimento e como você poderia auxiliá-lo nesse processo. E, por fim, a importância essencial da gestão no diálogo nesse processo, né? Então, de que forma que a gestão facilita o diálogo entre todos os envolvidos e também, de alguma forma, possibilita que eles aprendam mais e melhor juntos. O resultado desse trabalho e de todo esse processo de formação, ele foi divulgado pela primeira vez em 2014, na metade da nossa trajetória, nesse especial do Porvir, de personalização. Clicando ali em como faz, é possível vocês encontrarem a engrenagem que foi desenvolvida pela equipe do Porvir e algumas ações, alguns dos desafios que foram propostos aos professores. No sua vez, nós fizemos uma proposta de que cada um começasse a utilizar em sua aula, em sua escola e executando ou tentando realizar da melhor maneira possível os desafios que nós propusemos aos professores. Além disso, cada um dos professores, nesse movimento de pesquisação, cada um dos professores ou duplas ou trios escreveram capítulos que fazem parte de um livro que eu organizei juntamente com o Adolfo e com o Fernando. Nós três participamos da gestão desse grupo. E esse livro apresenta em cada um dos capítulos uma reflexão sobre o professor, sobre o aluno, sobre o espaço, sobre a avaliação, sobre cada um dos itens que eu comentei com vocês nessa nossa conversa. Além disso, o nosso curso, esses capítulos foram transformados em um curso online que está disponível gratuitamente nesse endereço ensinohibrido.org.br. Entrando aí, você vai encontrar acesso ao curso livre. Ao entrar no curso livre, é possível encontrar as videoaulas que foram realizadas e produzidas pelos professores do grupo de experimentações. Além disso, a gente tem um curso também com tutoria nesse mesmo endereço e que funciona para grupos de professores de escolas públicas, principalmente, que têm o interesse de disseminar a abordagem em suas escolas. No curso também está presente no Coursera. Durante esse ano, a EFAP, que é a Escola de Formação de Professores do Estado de São Paulo, disponibilizou para os seus professores. Nós tivemos na primeira edição do curso mais de 7.000 professores inscritos, só tínhamos 2.000 vagas, mas teremos em breve uma nova versão para atender todos esses professores que se interessaram na rede estadual de ensino aqui em São Paulo em realizar o curso. Além disso, o curso está disponível na Croton, com uma carga horária menor, uma outra versão desse curso, e que também apresenta certificação. Eu vou finalizar, já estamos indo para os momentos finais, mostrando para vocês um vídeo que nós produzimos como divulgação desse nosso curso. Ensino híbrido. Personalização e tecnologia na educação. Hoje, com a internet, as informações estão disponíveis para qualquer pessoa em qualquer lugar. Novas formas de aprender e ensinar levam o educador a refletir sobre as possibilidades de integração das novas tecnologias digitais ao ensino. Mas só as tecnologias não são suficientes para que cumpram o objetivo de ampliar a conexão com os alunos e potencializar o seu aprendizado. A tecnologia veio como facilitador e potencializador do ensino, abrindo as portas para novas possibilidades de aprendizagem.
O ensino de um para muitos, em que o professor explica o mesmo conteúdo para todos, não considera que os alunos aprendem de maneiras diferentes. O ensino híbrido é uma proposta de integração das tecnologias digitais ao ensino, onde o estudante aprende na escola também com o ensino online, possibilitando algum elemento de controle sobre o tempo e o ritmo do aprendizado. Esse modelo permite que o professor obtenha informações individualizadas sobre o desempenho dos alunos e consiga agir com maior eficiência nas necessidades de aprendizado e com maior rapidez. Nesse modelo de ensino, é possível o uso de recursos que auxiliam o professor a elaborar diferentes estratégias, de acordo com as necessidades de seus alunos, favorecendo a personalização do ensino. Sabemos que essa tarefa não é nada fácil. Por isso organizamos esse curso, com base na experiência de alguns professores, para que todos os outros tenham a possibilidade de compartilhar suas experiências com essa proposta em suas salas de aula, potencializando o aprendizado dos seus alunos. O ensino híbrido abre o horizonte para a personalização, tendo a tecnologia como aliada. Bom, então é isso. Eu agradeço bastante a oportunidade de poder compartilhar essa experiência com vocês. Nós temos aqui as referências e nessa outra tela os meus contatos. Fiquem à vontade para me adicionar no Facebook, curtam também a página do Ensino Híbrido, em que diferentes professores, instituições por todo o Brasil têm compartilhado conosco os resultados em relação à implementação da abordagem em suas instituições de ensino. E espero que as tecnologias digitais possam nos manter em contato. Até a próxima!